Pai, eu te louvo por este momento em que estamos mais uma vez, Senhor, na tua presença para te adorar, Senhor, para exaltar o teu nome. E te agradecemos por este momento tão importante na nossa vida. Eu peço que nesta noite o Senhor venha abençoar aos que aqui estão, Senhor. Que tu possas falar ao coração do teu povo, de acordo com a tua santa e gloriosa vontade. Nós estamos, Senhor, na tua presença, porque entendemos que tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na angústia, Senhor. E estamos aqui para aprender na beleza da tua santidade. E o teu Espírito Santo, que é o nosso professor, sabe muito bem o que nós necessitamos, o que nós precisamos, Senhor. E nesta noite, nos colocamos à tua disposição. É a tua igreja, Senhor, é o teu povo. Esse povo que tem o teu Espírito. E segundo João diz na sua epístola, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. E que esta unção seja derramada sobre a vida de cada um, para aprendermos como melhor te servir, como melhor te adorar. Em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez eu me coloco à tua disposição. E seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto que nós lemos, que é o versículo 10 de Apocalipse 3, ele é bem conhecido da igreja, porque já ouvimos muitas mensagens, muitas palavras neste versículo, e também lemos a palavra e já o conhecemos. Mas nesta noite o Espírito Santo me direcionou para trazer esta palavra para a igreja, porque nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, os fenômenos naturais que estão acontecendo ao redor do mundo, não apenas aqui no Brasil, mas de uma forma generalizada. No mundo todo, nós estamos vendo fenômenos acontecendo, avisando para nós que a volta de Jesus está cada dia mais próxima. E que para isso nós precisamos estar preparados. E o Espírito de Deus tem me incomodado muito neste assunto, neste aspecto. Nós não sabemos quando dar-se-á a volta de Jesus. Não sabemos dia e tampouco hora. O que nós sabemos é que Ele vem. E que nós, como servos, nós devemos estar preparados para este momento. Para que quando este dia chegar, nada possa impedir que sejamos arrebatados para morar com o Senhor nas mansões celestiais.
Então, o que nós estamos vendo acontecer nesses últimos tempos, já vinha acontecendo, mas nós podemos dizer em proporção menores, ou proporções menores. Porém, nestes últimos anos, tem se avolumado e tem acontecido coisas mais frequentes, mais atarrecedoras. E nós precisamos realmente entender o que está acontecendo. E qual é a posição da igreja no mundo atualmente e no porvir. Precisamos sermos conscientes da nossa posição de crente ou de salvo, ou daquele que serve a Jesus realmente. Então eu quero ministrar esta palavra nesta noite, pedir muita graça a Deus para Ele me ajudar. Não é um assunto muito fácil, porque se trata do livro de Apocalipse, mas é um assunto que todos nós precisamos conhecer. Para quê? Ou por que conhecer? Para que nós não sejamos enganados com tantas falsas profecias ou revelações, ou conceitos ou doutrinas e ensinamento de outras religiões que não segue o padrão bíblico, mas que muitos que pregam heresias acerca deste assunto são enviados pelo inimigo para distorcer a verdade e a igreja ser pego de surpresa. E nós não queremos que isto aconteça. Nós estamos vendo no mundo atual a degradação moral crescente, sempre crescendo. A degradação moral do homem sempre crescendo. O amor de muitos esfriando. Muita gente que era ativa nas igrejas estão esfriando. Mas quando fala que o amor de muitos esfriará, não é apenas da igreja, mas do ser humano de um modo geral. Abrange a todos. O homem hoje não tem mais amor pelo seu próximo. O que nós vemos é interesses da parte de muitos para poder fazer uma amizade ou ter uma amizade. E não querem saber de ajudar aos outros. Estão voltadas mais para si, esquecendo que os outros necessitam de apoio, necessitam de ajuda. Mas nós não estamos vendo isto nos nossos dias. Vamos voltar um pouco na história e chegarmos na igreja primitiva, quando a Bíblia diz que tudo eles tinham em comum entre si. Ninguém era dono de nada. Todos queriam ajudar um ao outro. É assim que a história relata, que a Bíblia fala. Eles tinham tudo em comum. Hoje, a realidade é outra. Não existe mais este espírito de cooperação, de ajuda. E eu vou dar um exemplo clássico do nosso meio. O DEFAN faz aquela campanha do quilo do amor. E o que a gente vê é um absurdo. Uma igreja que, mesmo que esses que aqui estão, que não representa a igreja toda em si, mas se cada um trouxesse uma ajuda, nós teríamos muitas cestas básicas para distribuirmos com aqueles irmãos que estão carentes. Nós queremos para nós, mas não queremos contribuir para ajudar os outros. Então,
o que nós vemos é realmente o amor esfriando no meio da igreja e no mundo também. Guerras e rumores de guerras não é mais novidade para ninguém. Isso aconteceu vem acontecendo há muitos anos. Só que nos últimos tempos tem aumentado em uma escala enorme guerras e rumores de guerras. Não vou citar nenhuma porque não há necessidade. A violência brutal aumentando assustadoramente. Ninguém fica em casa mais tranquilo, ou ninguém sai mais tranquilo de casa. Tem pessoas que nem levam o celular com medo de ser roubado, de ser assaltado. Tem pessoas que têm medo de sair de casa. Por quê? Por causa da violência que está aumentando assustadoramente. Ainda mais quando se chega uma época dessa, que os criminosos recebem permissão para saírem das cadeias e visitarem seus familiares e não voltam mais para a cadeia, ficam vagando por aí e simplesmente não são procurados. Aí a violência aumenta. A ciência se multiplicando é outro sinal muito claro em nossos dias. A IA, a inteligência artificial, criando robôs que se comunicam naturalmente com qualquer pessoa. E eles querem fazer uma coisa tão aperfeiçoada que esses robôs possam ter sentimentos, venham a ter sentimentos. E com isto, nós sabemos que estes robôs estão ocupando espaços de mão de obra, estão ocupando os espaços dos homens, das mulheres, e fazendo a função que o homem fazia. E nós já sabemos, foi notícia recentemente, que a Amazon dispensou 18 mil funcionários para serem substituídos por robôs. Então isso é algo extraordinário, irmãos. Quem há 30, 40 anos poderia imaginar uma coisa dessa? Mas é para se cumprir a Bíblia Sagrada. Você já pensou que são 18 mil famílias cedendo seus lugares para robôs? Fora as outras invenções que eles já criaram tanto por aí, como o carro sem necessidade de motorista. Isso para nós é espantoso, sim, mas está na Bíblia Sagrada que a ciência haveria de se multiplicar, haveria de aumentar e está aumentando assustadoramente, sem falar da medicina, coisa extraordinária, que a medicina está criando, está fazendo e está executando. Eu sou resultado de uma medicina, claro, na direção de Deus, porque Deus deixou a medicina para isto. Mas eu fui safenado, eu sou safenado, porque Deus, por um milagre, Ele preferiu me deixar mais um tempo aí, por aqui. Já era para eu estar na glória, mas a medicina me levou, me deu, claro que é Deus, em primeiro lugar Deus, mas a medicina permitiu que eu continuasse e chegasse até aqui. Já estou 20 anos aqui, dando glória a Deus e aleluia, e não sinto mais nada no coração. Por que isso? A ciência se multiplicando. Será que esses sinais não chamam a atenção dos crentes, de um modo geral? Que a gente vê tantas pessoas, tantos crentes assim meio alienados, parece que não tem convicção da salvação, ou parece que estão vivendo uma vida relaxada, espiritualmente falando. E a Bíblia está nos despertando, a Bíblia está nos convocando
estarmos alerta através destes sinais. Outra coisa que está acontecendo, e eu creio que muitos não sabem, muitos aqui não sabem, meus amados, é com respeito ao que está acontecendo com o rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio muito grande e ele está secando. Na mente humana isso seria impossível, devido ao volume de água daquele rio, mas está secando. E por quê? Por causa de uma profecia bíblica, que o rio Eufrates haveria de secar. Para quê? Qual é a finalidade? Por aquela parte do rio Eufrates seca, Israel chegue a ser invadida. Para isso é que ele está secando. Porque quando chegar a hora da guerra, de que as nações irão se reunir para lutar contra Israel, o caminho que eles vão fazer é pelo leito seco do rio Eufrates. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Eu vou ficar assim, eu estou conversando com vocês, estou falando aquilo que Deus com certeza tem colocado em meu coração. Os desertos florescendo, irmãos. Agora querem ver onde está a Bíblia, como posso dizer, onde está a referência para o deserto florescer? Por favor, vê aí para mim Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 19 e o versículo 20. Quanto a uma imagem, 43. Mas agora assim diz. Agora deu? Vejam, eu farei uma coisa nova. Isso é Deus falando. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e rios do ermo. Versículo 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. E o que é que está acontecendo, pastor? É que hoje o deserto daquela região tão árida, tão seca, estão sendo inundadas por água. Tem comentários que a água está saindo do chão. Meus irmãos, isso tem que chamar a nossa atenção. Isso tem que falar o nosso coração. Não é por acaso que está tendo águas, que estão aparecendo águas no deserto, não, de maneira nenhuma, não é por acaso, é profecia bíblica. Quer saber mais? O Mar Morto, que por causa da densidade de sal, não tinha vida. Era impossível ter vida no Mar Morto. As pessoas iam para lá tomar banho no Mar Morto, mas ficavam boiando, não afundavam. Tinha deles que até se deitavam na água do Mar Morto e liam uma revista, fazendo pose. Mas hoje, se eles forem fazer isto, eles vão afundar. Por quê? Porque o Mar Morto está criando vidas agora. A água salgada, terrivelmente, grandemente salgada, está desaparecendo. E já tem peixe, comprovadamente já existem peixes no Mar Morto que nunca antes houve. E como se não bastasse, ao redor do Mar Morto, que não tinha também hoje, já tem árvores frondosas. Quem pode dar um glória a Deus aí? Deus é tremendo, irmãos. O que Ele fala se cumpre. E o que nós vemos é um milagre de Deus nesses lugares. Tsunami em vários países. Esse final de semana
Se eu não estou enganado, foram 7 aviões que caíram. Teve terremoto no Chile, acho que no Peru também, e em outro país da América do Sul. E outros países também foram acometidos por terremotos. Tudo isso mostra realmente que nós estamos caminhando para o fim. E isso está acontecendo, vamos dizer assim, a olhos nus. Nós estamos vendo nos nossos dias isso acontecer, meus queridos. Mas vamos dizer assim, todo esse conjunto de fenômenos, nada mais é do que os princípios de dores, como disse Jesus em Mateus 24, 6 a 8. Por favor, coloque aí, Mateus 24, 6 a 8. Leiam, irmãos, porque é importante a gente ouvir e ler, a mensagem entra com mais facilidade. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que todas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Vou colocar minha posição diante do final deste versículo. Tudo isso será o princípio das dores. Eu digo que nós já estamos no fim dos princípios das dores. Esse período que Jesus profetizou, tudo isso será o princípio das dores. Hoje não é mais o princípio, nós já estamos vivendo o fim das dores. Porque sofrer mais do que a humanidade está sofrendo, irmãos, viver o momento difícil que nós estamos vivendo, não tem mais para onde correr. O próximo fenômeno, não sei quanto tempo vai demorar, se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3, 10, Deus é quem sabe, ou mais do que isso, eu não sei. Eu só sei que o próximo fenômeno sobrenatural e nunca pode ser comparado com outro fenômeno, será o arrebatamento da igreja para estar com o Senhor para sempre. Esse fenômeno vai acontecer. Agora, gostaria que você colocasse também aí no telão, Mateus 24, 21 e 22. Vão prestando atenção. Se quiserem fazer anotação, vão fazendo. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Coloque Apocalipse capítulo 7, versículo 14 e versículo 13 e 14, aliás, 13 e 14. Então, um dos anciãos me perguntou, isso aqui é bonito demais, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi, o Senhor sabe. Então ele disse, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Estes são os que passaram pela grande tribulação, que foram guardados, e João viu as almas daquelas pessoas que passaram pela grande tribulação. Mas aí eu vou dizer,
Nós temos que cuidar a nossa vida agora, para que a gente não passe pela grande tribulação. Porque nós não temos, a nossa mente ela pode querer entender o sofrimento que haverá durante a grande tribulação, mas não chega nem a 1/3 do que vai ser a grande tribulação. É por isso que nesta noite, o Espírito Santo me incomodou esta semana toda para eu falar sobre este assunto. Porque eu não quero ficar e não quero que nenhum crente que pertence a esta igreja de Pacajus fique. Nenhum sequer. Porque nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E os nossos nomes já estão registrados lá no céu. E a qualquer momento Jesus irá buscar a sua igreja. Mas para nós escaparmos deste período tenebroso que o mundo passará, precisamos realmente estarmos prontos, preparados. O objetivo desta palavra, queridos, é mostrar, é conscientizar os irmãos, a todos que estamos, creio eu, como já disse, no fim do princípio das dores. E que depois do arrebatamento da igreja, terá o início a grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, e quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai se manifestar e vai fazer o que ele tem de fazer. Esta palavra é uma advertência para todos aqueles que não querem ficar na terra. Deixa eu perguntar aqui. Alguém aqui quer ficar para passar pela grande tribulação? Se tiver, levante a mão. Se você quiser passar pela grande tribulação, acho que você não está no lugar certo não, nesta noite. Mas nós não queremos, ninguém quer, irmãos. O que nós queremos é subir com o Senhor Jesus. E que seja realmente antes da grande tribulação. Quando a igreja do Senhor for arrebatada, nós estaremos neste arrebatamento. Bendito seja o nome do Senhor. Veremos que depois do arrebatamento é que terá início a grande tribulação. O pior período da história da humanidade. Como eu disse, a nossa mente não consegue realmente captar o que vai acontecer naquele período. Nós não temos noção. Sabemos que é muito sofrimento. Nós já vivemos esses anos todos passando por sofrimento, e se juntar todos estes sofrimentos eu, por exemplo, durante esses 73 anos, se eu juntar tudo que passei, não dá 1/10 do sofrimento da grande tribulação. Quem passa por sofrimento aqui? Levante a mão comigo. Quem passa por sofrimento? Muita gente não passa, amém por isso. Deus abençoe. Então, para você não passar mais, fique bem pertinho de Jesus, se abrace com Ele, diga para Ele todo dia: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não sou crente para ficar aqui, eu sou crente para ir morar no céu contigo. Eu quero estar no céu, porque não vai ser fácil. Para vocês verem a importância, irmãos, deste assunto, é que dos 22 capítulos de Apocalipse, 13 são dedicados a este assunto. 13. A maior parte do livro de Apocalipse fala sobre a grande tribulação. Não sei se você já leu o livro de Apocalipse e já percebeu isto. Mas dos 22, 13 falam da grande tribulação.
Mas, digamos assim, mais do que saber todos os detalhes desse período tenebroso, que será a grande tribulação, o cristão deve orar e vigiar. É muito mais importante você orar, você só ter esta noção que você tem na Bíblia Sagrada e que nós estamos falando aqui. Então é muito mais importante você orar e vigiar, como Jesus disse, não é? Para os seus discípulos: orai e vigiai, ou vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos, irmãos, nos conscientizar de que nosso relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo de Deus, tem que ser diário. Diário. Não é uma coisa hoje e amanhã não. Eu só quando eu vou para a igreja. Não, é diário, é você e Deus. Você andando, você dirigindo seu carro e pedindo a misericórdia de Deus. Você guiando sua moto e pedindo misericórdia de Deus. Você trabalhando lá na empresa e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu reconheço que eu preciso. Aí Deus se compadece. Viver em contato. Você talvez até pense: mas pastor, eu oro tanto, eu peço tanto a misericórdia de Deus, e eu sinto assim uma coisa tão vaga. Olha, meu irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria hoje aqui neste lugar. Eles, diz a Bíblia, já teriam nos engolidos vivos, mas não pode tocar no crente que tem a misericórdia de Deus na sua vida. E essa misericórdia vem dependendo do nosso coração, do posicionamento do nosso coração. Amém, meus amados? Vocês estão entendendo? Amém. É tempo, querido, de termos muito cuidado com nossa vida espiritual. É tempo de termos muito cuidado com nossa vida espiritual. Orando, vigiando, lendo a palavra, consagrando, pedindo a misericórdia do Senhor. Quando você for para a rua, peça a misericórdia do Senhor. Quando você estiver lá na rua, peça a misericórdia. Não se acanhe de pedir a misericórdia do Senhor, porque a Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos é o quê? A misericórdia do Senhor. Que esta misericórdia esteja sobre nós nesta noite. Eu sinto a sua presença aqui neste lugar, amado. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu relutei para não trazer esta palavra, mas o Espírito venceu, foi mais forte. E eu estou aqui dizendo para você: tenha um contato com Deus diário. Diário. Não deixe só para uma vez na semana. Não deixe só para uma vez de 3 em 3 dias. Não, seja diário o seu contato com Ele. Quando levantar, reserve ali 5, 10 minutos para conversar com Ele e dizer: Senhor, eu acordei mais uma vez. Eu estou aqui para te servir. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O que é a grande tribulação? Você já deu para vocês entenderem. Agora, segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Hoje, a gente até fica pensando assim, a gente julga as pessoas. E se o crente tivesse a chave do inferno, empurrava muita gente lá para dentro. Era ou não era, irmão? Era. Não ia dizer que não era, não, que é.
A gente pegava assim pela beca e jogava. Graças a Deus que a chave do inferno está nas mãos do Senhor Jesus. Ele venceu a morte e o inferno. Então nós não podemos fazer isso. Também eu não tenho a chave do céu para jogar ninguém lá para cima. Ah, seria uma beleza, né, Dedé? Ter a chave do céu? Vai, fulano. Fulano, tu é tão bonzinho, fica aqui não, vai para lá. Mas ninguém tem. Quem tem é Jesus. E o caminho que leva é estreito e espinhoso. O caminho que leva o homem para lá é estreito e espinhoso. Aí a gente pensa assim: por que é que Deus tira pessoas boas e deixa pessoas más? Não é verdade, irmão? Quem já pensou assim? Sinceramente, quem já pensou assim? Eu já pensei. Quando a gente vê que um santo foi tirado da terra, a gente diz: mas Senhor, por que aquele irmão? E aquele outro que dá tanto trabalho? É a lógica humana. Acontece, meus irmãos, que Deus é um justo juiz. Ele tira muitas vezes o crente da terra e leva para o céu, para aquele crente não ver o que vai acontecer lá na frente. Não é assim que a Bíblia diz. Ele tira o justo para que o justo não passe por determinados sofrimentos. Aí a gente não entende. O justo, sim, é tirado antes do mal que vai lhe acontecer. Eu já vi pastores, homens de Deus, eu os acompanhei durante um tempo, serem mortos através de verdadeiras tragédias. Conheci um pastor que éramos amigos, presidente de convenção, que ele sofreu um acidente tão sério, o carro dele bateu de frente com uma carreta, e quando procuraram o celular do pastor, encontraram aqui dentro das costas dele. E a gente nós nos questionamos muito sobre aquilo. Mas Deus tem a resposta para tudo, irmãos. O homem hoje faz o que quer, pinta e borda e tantas coisas. E Deus, na dele. É muita misericórdia, irmãos. Porque o poder que Deus tem, a autoridade que Deus tem, Deus poderia mandar esses homens maus se calarem. Mas Deus deixa, vai dando corda para eles, vai dando corda. Mas vai chegar um dia que Deus vai ajustar a conta. Por favor, Isaías capítulo 13, versículos 11, 12 e 13. Isaías capítulo 13. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro. Aí a outra tradução fala ouro de Ofir. Mais raro, está aí. Mais raro que o ouro de Ofir. Então, eu estive pensando como é que Deus vai fazer isso com as guerras que virão por aí afora, irmão. Os homens vão para a guerra, as mulheres ficam em casa, os homens vão desaparecer e as mulheres vão ficar mais mulher do que... Já tem. A Bíblia diz que 7 mulheres para um homem naquela época. Né? Observem mesmo, irmãos, a situação, o que será este período. Então, versículo de número, capítulo 13, versículo 13. Portanto, farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar,
diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Vai ser fácil viver nessa época? Não, irmão, não vai ser não. E nós que confiamos em Jesus, que esperamos em Jesus, que servimos a Jesus, teremos que estar preparados para a vinda do Senhor Jesus, para que não possamos participar deste momento. É tanto que Apocalipse diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque ele não passará pelo dano, da segunda morte, ou melhor, da morte. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Então Isaías é muito contundente na sua revelação, na sua visão. Farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar. Isso aí só pode ser um terremoto nunca visto. A terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Meus irmãos, é tempo de nos prepararmos. Este período de aflição e angústia terá a duração de 7 anos. Em Daniel, capítulo 9, Daniel fala muito sobre as semanas, as 70 semanas de Daniel. Já se cumpriram 69, e uma semana, que tem um período, tem uma duração de 1 ano, essa semana, ela vai se cumprir. Ela está parada, Deus parou o relógio aí para dar oportunidade para quem? Para nós. Para dar oportunidade para os gentios. Então Daniel fala das 70 semanas, 69 já se cumpriram e só falta uma semana. Semana de anos. Então, meus irmãos, ela ocorrerá entre esta semana que falta, ocorrerá entre o arrebatamento da igreja, a igreja será arrebatada aqui, e esse período aqui, que eu estou fazendo na grossura, no tamanho desse púlpito aqui, é a semana que Daniel fala. Uma semana. Ele ocorrerá, ou melhor, ela ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando começar esta semana, aí vem, quando fizer 7 anos, Jesus vem para buscar a sua igreja. Só que aí é outro assunto, porque nós vamos ver que essa semana é dividida em 2 partes, 3 anos e meio. 3 anos e meio para cá e 3 anos e meio para cá. Esse primeiro período é de paz. Como Paulo fala, falsa paz. Porque haverá repentina destruição. Depois que o anticristo fizer a paz, e aí as coisas começarem a andar, fluir muito bem, ninguém vê mais guerra, ninguém vê mais confusão, todo mundo está uma beleza, talvez até aquele crente que ficou dizendo: oh, que paz boa, bastou a igreja sair e a paz veio. Só que é uma falsa paz, porque quando completar 3 anos e meio, então começa o período da grande tribulação, que não dá para a gente comentar tanto. Os avisos dos juízos de Deus, meus queridos, isso aqui falou forte ao meu coração. Os avisos do juízo de Deus são provas do amor de Deus por nós. São provas deste amor por nós. Tudo isso que nós estamos vendo são os avisos de Deus para nós.
Porque a cada coisa que acontece, nós temos que ter consciência de que aquilo ali é Deus dizendo assim: eu lhe amo e eu estou lhe avisando. Você não será pego de surpresa. Você não terá do que me acusar que eu não lhe avisei. Eu estou avisando. Com esses sinais, é Deus dizendo: eu lhe amo tanto, adolescentes, jovens, senhores e senhoras, que eu estou avisando a vocês que o arrebatamento está bem pertinho de vir, de acontecer para a igreja do Senhor Jesus. Então nós precisamos ser conscientes disso. Quando você vê muito sofrimento, não questione Deus, porque Deus não tem culpa. A culpa é do homem que deu as costas para Deus, que zombam de Deus, que blasfemam contra Deus, que deixam ser usados pelo inimigo para blasfemarem contra Deus. Então esses homens vão pagar caro, principalmente porque não acreditaram na palavra de Deus, não receberam o seu Filho como seu Salvador. Ou se alguém recebeu, relaxou. O tempo passou e o crente não viu acontecer, começa a relaxar, começa a se descuidar espiritualmente, começa a achar: isso não faz mal, aquilo também não faz mal, vou fazer isso, vou falar isso, vou cantar aquilo. Mas, irmãos, tudo aquilo que não agrada a Deus faz mal à nossa alma. Eu vou repetir: tudo aquilo que não agrada a Deus, que não agrada a Deus, faz mal à nossa alma. Ah, mas o que é que tem eu usar isso, eu fazer aquilo? O que é que tem eu ir um fim de semana numa festinha e lá provar um pouquinho de cerveja? Faz mal. Além do mais, se você for sensível ao Espírito Santo de Deus, na hora que você pensar em fazer, Ele vai dizer não. É ou não é? É ou não é, irmãos? Na hora que você pensa em fazer, o Espírito Santo diz não. Essa é a realidade. E se nós não obedecermos à voz do Espírito Santo, nós estamos sujeitos a pagar um preço muito alto aqui, até mesmo entre os irmãos, porque vão nos olhar não mais com aquele olhar de amor que tinha antes, mas vão desprezar, não é verdade? Foi por isso que Davi disse: olha, eu prefiro cair na mão do Deus vivo, do que cair na mão dos homens, porque o homem não perdoa, meu irmão. Mas Deus pega as suas falhas, as minhas falhas, joga lá no mar do esquecimento, desapareceu, sumiu diante dele. Aleluia. Os avisos de Deus são prova do seu amor para com a igreja. Provas do seu amor para conosco, visando, claro, livrar da destruição aqueles que aceitam a Jesus e obedecem a sua palavra. Observe, obedecem a sua palavra. Não é obedecer ao pastor, é obedecer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos orienta em determinadas coisas, nós temos que seguir aquilo que a palavra nos diz. O que nós vemos hoje, infelizmente, existem igrejas para todo gosto, ou comunidade, para todo gosto. Ah, eu não fico na assembleia porque é muito rígida. Alguém um dia desses me perguntou na minha página do Instagram, porque como é que eu conseguia ser conservador numa época como esta. Eu disse: simplesmente obedecendo a palavra de Deus.
eu amo esta palavra. E quero viver esta palavra. Enquanto aqui eu estiver, eu quero viver esta palavra. Sou falho, sou fraco, como vocês, todos nós somos, mas eu faço de tudo para viver esta palavra, que é santa, pura, e é quem nos mostra o caminho para o céu. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender o valor desta palavra, irmãos. Jovens, pelo amor de Deus, adolescentes, irmãos, irmãs, vamos fazer força para viver a palavra de Deus. Uma certa vez Jesus disse para o homem: do que importa ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta gozar dos prazeres do mundo e perder a alma? Do que adianta ser da alta sociedade, conhecendo a verdade, mas não praticando a verdade? Vivendo uma vida cristã dissimulada, de aparência. Deus não quer aparência. Deus quer a sinceridade do meu e do seu coração. Que sejamos crentes, fiéis a Ele, aqui na igreja, na hora do culto, ou lá na nossa casa, no nosso lar, ou no ambiente que nós estivermos, seja de trabalho, seja de diversão, onde nós estivermos, Ele quer a sinceridade do coração. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quem pode dar uma glória a Deus aí, crente? Esse período haverá, irmãos, uma aflição, como já disse, como nunca houve antes e nem jamais haverá. Mateus capítulo que nós lemos, capítulo 24, versículo 21. Vamos ler outra vez. Porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E eu fiquei pensando neste nem jamais haverá. Ele podia apenas ter dito, houve desde o princípio do mundo até agora. Aí ele faz uma pausa, coloca uma vírgula e diz, nem jamais haverá. Irmão, se nós formos contabilizar o sofrimento do ser humano desde quando se iniciou até hoje, é grande. É até angustiante, mas não pode se comparar com esse período que o mundo passará. Que aqueles que não forem arrebatados na primeira ressurreição, que não subirem juntos com aqueles que estão mortos e nos encontrarmos com o Senhor lá nos ares, meus amados, será uma coisa terrível. Coloca de novo Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, vejam aí. Então, 7 e 13. Então um dos anciões me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi, Senhor, o Senhor sabe. Então ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Passaram pela grande tribulação. Alguém pode dizer assim, então eu vou brincar agora, eu vou fazer o que eu quiser, porque ainda vai ter oportunidade depois. Não, irmão, não faça isso não, porque você talvez não tenha estrutura. E vou explicar por quê. Porque hoje, eu, você, nós que aqui estamos,
vocês que aí estão, nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui para te ajudar, para te fortalecer. Eu dou graça, eu dou renovo, eu falo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu estou aqui para esclarecer a você aquilo que está na Bíblia Sagrada. Mas nesse período aí não terá ajuda do Espírito Santo. É cru. É cru. Não tem anestesia do Espírito Santo para ninguém. É você e você. É você olhando para as afrontas de Satanás, para as afrontas do diabo, para as afrontas do anticristo e dizendo: eu prefiro morrer do que lhe obedecer. Será que nós estamos preparados para isto, irmãos? Será que nós temos capacidade de passar por isto? Esses que João viu, que estavam naquele local e João contemplou, esses que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, esta salvação foi pelo amor à palavra de Deus. Foi dizer: não, eu prefiro a morte. Mas você acha que vai ser fácil? Você acha que o anticristo vai chegar? Não me quer, então mata logo. Não, vai ser assim não. A Bíblia diz que naqueles tempos surgirão gafanhotos terríveis. E a estes gafanhotos foi dada a ordem para eles que atormentassem os homens. Atormentassem, não matassem. Atormentassem os homens por 5 meses. 5 meses. E não adianta botar grade na casa, proteger a casa com grades de ferro poderosas. Não adianta, porque eles vieram do inferno. E isso para eles não é nada. A eles foi dada a ordem para atormentar os homens por 5 meses. Eu com esta palavra não estou querendo amedrontar ninguém. Eu só estou esclarecendo a necessidade que temos de nos prepararmos para subir juntamente com a igreja, todos exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Esta é a realidade, que nós estamos nos preparando, estamos ouvindo os avisos de Deus. Irmãos, esse meu Deus, esse seu Deus é muito lindo. Ele é muito lindo, Ele é amoroso. Aleluia, porque Ele podia muito bem terminar tudo e acabou-se. Quem subiu, subiu, quem não subiu, ficou. Mas acontece, meus amados, que Ele lhe ama tanto, que Ele usa desses fenômenos naturais, de tudo quanto está acontecendo, as aberrações que estão acontecendo no mundo, a afronta que Satanás está fazendo a Deus, entrando nas famílias, querendo destruir a família tradicional, destruir as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, a nós. A vontade dele é de destruir. Tem hora que eu imagino a raiva dele contra a igreja do Senhor e aquelas presas enormes querendo tragar a igreja, e o anjo do Senhor: não, Senhor, aí você não toca, é minha, é minha, é minha, é minha, é lavada com o sangue do Cordeiro de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar.
este período haverá uma aflição como nunca houve e jamais haverá. Então, meus irmãos, o conselho que eu dou nesta noite, eu não terminei a palavra porque já está na hora, mas o conselho que eu dou nesta noite, para todos, para nós que somos obreiros, para a igreja toda, é que vamos estar atento a estes sinais. Você que tem acesso à internet, use a internet para o bem e veja quantas coisas terríveis estão acontecendo no mundo. Cuidado com a sua vida espiritual. Foi mais isso que Deus falou ao meu coração, que eu senti dentro do meu coração. Cuidado, cuide da sua vida espiritual. Deixe quem quer lhe afrontar, deixe quem quer falar mal de você, deixe quem quer dizer que você é um quadrado, é um retrógrado. Deixe quem quiser falar de você, mas a sua posição é firme. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E quem não sabe, este dia está bem pertinho, né? Amém, amados? Curve sua cabeça agora, por favor. Obrigado, Jesus. Por mais este momento na Tua presença. Porque o Teu Espírito Santo tem nos advertido acerca da nossa vida espiritual e também, Senhor, de como Tu estás nos avisando por amor que precisamos estar preparados para aquele grande dia do arrebatamento da igreja. Não queremos ficar, Senhor. O que nós queremos é morar contigo eternamente. E eu peço a tua misericórdia sobre a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus.